Eduard Bach foi um médico inglês. Ele nasceu em 1886 em Monsley. E quando pequeno, Bach já tinha características de observação da natureza, curiosidade com relação à natureza. Jovem, na adolescência, ele foi trabalhar na fábrica de fundição do pai dele, porque ele preocupava muito com os padrões comportamentais dos próprios funcionários. E um dia o pai virou para ele e falou: você deve ser médico ou teólogo. E Bach ingressou na carreira de medicina aos 16 anos, estudou na faculdade de Londres e foi uma época da Primeira Guerra. E lá ele trabalhava com cirurgias cruentas, soldados, mutilados. E lá ele já começou a levar essas características de observação e contemplação com relação aos padrões comportamentais do ser humano. E então ele, naquele momento, ele chegou a cuidar de mais de 200 leitos de soldados feridos. E depois disso, ele logo em seguida passou a trabalhar como bacteriologista e imunologista. O que são traços interessantes, porque ele já buscava maneiras de que a pessoa não adoecesse, Então, se eu conseguisse evitar a doença, era melhor do que eu cuidar da pessoa doente. Sempre ele trabalhava com o trato intestinal, doenças do trato intestinal. E ele descobria qual a bactéria estava atacando aquele indivíduo só pela conversa, porque ele, pelo temperamento, ele sabia qual tipo de bactéria que podia estar se desenvolvendo naquele indivíduo. Então era uma pessoa extremamente sensível e um grande pesquisador. Ele começou a trabalhar com a microbiologia, trabalhar com sanitarismo, trabalhar com a histopatologia. Ele começou a observar que algumas pessoas que tinham determinadas doenças reagiriam melhores que a outras pessoas que tinham a mesma doença e a mesma medicação utilizada. Então ele começou a observar que os padrões comportamentais, as emoções influenciavam no bem-estar, inclusive até no pós-tratamento dessas pessoas, Então Eduard Bach já tinha na missão de alma dele a observação e a curiosidade com relação aos padrões comportamentais, às emoções. A gente não pode desprezar que era uma pessoa que estava sempre em busca e sempre pesquisando maneiras de evitar o adoecimento do ser humano. Aos 31 anos de idade, Bach teve o câncer de baço. Ele fez a cirurgia e foi diagnosticado. E o pós-tratamento dele, a sobrevida dele eram de 3 meses. Bach, então, começou a trabalhar mais a fundo com relação a esses padrões comportamentais. E de modo que ele conheceu, após a cirurgia, após o tratamento dele, numa época que não tinha quimioterapia, radioterapia, isso a gente está falando em 1928, 30, Bach, após o tratamento, ele conheceu a medicina homeopática, Então, Bach foi discípulo de Hahnemann, ele foi um homeopático. Ele ingressou na homeopatia, ele foi um famoso homeopata, na época, na Inglaterra. Ele tinha vários alunos, vários projetos de pesquisa, pessoas iam de longe para conhecer o Dr. Bach, médico homeopata. E quando ele teve contato com a homeopatia, ele acabou transformando todas as suas vacinas, que eram aplicadas por injeção, ele modificou todas para que todas pudessem ser usadas oral, de maneira oral, forma oral. E a partir dessa caminhada dele, ele percebe que buscar maneiras da pessoa evitar chegar na doença, a doença chegar, atingir o corpo físico, era o caminho de vida dele. Então ele abandonou o consultório dele. Deixou alguns trabalhos que ele fazia também em questões de asilos, em locais que as pessoas precisavam mais de homeopatia, e foi morar numa vila de pescadores, onde ele foi trabalhar um repertório mais simples,
onde a preocupação maior dele era trazer, além da simplicidade, o fator cura-te a ti mesmo.